consigo. Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta terça-feira, dia 16 de março. E temos aí um assunto muito importante para debater. Então, convite aí para os companheiros continuarem nos assistindo. E, como é um tema muito importante, compartilhem aí nas suas redes sociais, mandem nos grupos de esquerda, postem nos grupos de esquerda do Facebook. Muito importante a gente discutir a questão da autodefesa do ex-presidente Lula. Bem, mas antes da gente iniciar esse debate, que é o tema central do nosso reunião de pauta de hoje, verifica aí também se você já curtiu o nosso vídeo, além de compartilhar. Você também pode contribuir com a nossa imprensa, que é independente e revolucionária. Pelo chat, você pode contribuir com o superchat, com o super sticker, que é aquela figurinha animadinha que vem com um valor para contribuir aqui com o nosso canal. Além disso, torne-se também um membro do nosso canal para ser um contribuinte mensal e proporcionar aí para a nossa imprensa melhorias e uma TV cada vez melhor para a classe operária. Bem, eu sou a Isadora Dias, apresento reunião de pauta que vai ao ar aqui na COTV a partir das 9 de segunda a sexta-feira. Apresento junto com a companheira Nina. Bom dia, Nina. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo a COTV. Bom dia para a nossa outra apresentadora do Reunião de Pauta, Marília Garcia. Bom dia a todos, bom dia aqui, mais uma manhã com Reunião de Pauta na sua Causa Operária TV. Lembrando a todos que hoje, terça-feira, vai ser a última aula da Universidade Marxista, então não percam. Bem, ainda dá tempo de se inscrever, lembrando que o pessoal vai ter acesso aí a 6 meses na plataforma, então você vai ter tempo de assistir as aulas no seu ritmo. Bem, vou dar bom dia aqui para o companheiro Márcio também, que é nosso convidado de hoje. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marília, Isa, tudo que está nos assistindo aí, né? Vamos trazer as polêmicas de hoje, os principais acontecimentos. Bom dia, Nina também, nossa guest aí na bancada. Tá, né? É isso aí, bom dia, companheiros. Bem, e como bem lembrado pela companheira Marília, hoje temos a última aula da Universidade Marxista. Quem não está inscrito, se inscreva. Quem também acompanhou o curso, como a companheira Marília falou, as aulas vão ficar gravadas na plataforma. Então, dá para assistir, quem não assistiu, reassistir, quem acompanhou ao vivo, mas pode acompanhar aí novamente para rever aí e acompanhar alguns detalhes que pode ter perdido durante a aula ao vivo, até porque também tem toda uma plataforma de estudo, de textos, verbetes, todo o material lá do curso, e vocês podem se preparar melhor para o próximo curso, que vai ser a continuação da Universidade Marxista desse início do ano. Bem, então vamos lá para a pauta. Gostaria de voltar já para a companheira Marília para ela nos atualizar dos dados da pandemia aqui no Brasil e a gente, como de costume, fazer um debate em torno da questão da pandemia, das novas notícias. Bem, primeiramente, né, a gente tem que falar que a gente tem aí uma nova, não é bem um novo recorde, mas uma nova numeração aí a gente ultrapassou novamente os 2.000 mortos nas últimas 24 horas. A gente teve 2.152 mortos. É importante falar isso daí porque, segundo as projeções do Ministério da Saúde, a gente vai chegar à casa dos 3.000 mortos aí, ainda nesse mês e no mês que vem, que vai ser o pico da pandemia no Brasil. A média móvel de mortos no Brasil, nos últimos 7 dias, ela chegou a 1.761, quer dizer, ela ultrapassou os 1.000 mortos diários na média móvel, já está quase chegando aos 2.000 mortos,
mostrando aí que a gente está vários dias com 2.000 mortos nas últimas 24 horas, né? E é importante falar que a gente teve uma alta de 49% na média móvel dos últimos 14 dias. É importante falar isso também porque a questão da vacinação também está aí a passos lentos. A gente vacinou aí menos de 5% da população, menos de 5% com a primeira dose, né? Quiçá a segunda dose, que foi vacinada aí ainda menos pessoas em todo o Brasil. Quer dizer, o pessoal já fala aí, o Ministério da Saúde, as projeções para o Brasil já mostram um perigo do efeito Amazonas em todo o Brasil, né? Quer dizer, do perigo de haver um colapso no sistema de saúde nacional, como aconteceu no Amazonas. Exato. Bem, e a situação de fato, parecido aí com o que vai chegando, parecido ao que aconteceu no Amazonas, aqui no estado de São Paulo também. Para vocês terem ideia, aqui em São Paulo, o estado ultrapassou mais de 24 mil pessoas internadas por Covid-19, sendo que 10.500 pessoas estão internadas em UTIs e 13.778 em enfermaria. A gente vê uma situação bem grave e a gente tem denunciado aqui a questão das filas de UTIs, que em várias cidades de São Paulo há uma espera para as pessoas serem atendidas na UTI, inclusive algumas acabam morrendo na fila de espera. Aqui em São Paulo, a ocupação também da UTI da Grande São Paulo, pela primeira vez, chega a mais de 90%. Vejam só, toda a Grande São Paulo tem aí 90% dos leitos de UTI ocupados. Mostrando aí que, de fato, caminhamos para uma situação bem grave da pandemia aqui no estado de São Paulo. E a gente tem visto que a política do governador Dória é só mudar as cores das fases que eles inventaram aí para fazer demagogia com a questão do combate da pandemia. A gente vê que, a partir desses números que estão sendo apresentados, não há nenhuma política. E é importante lembrar que esses números também são resultado das voltas às aulas que o governador Dória impôs no estado de São Paulo. Tanto que foi uma luta dos professores da juventude do Partido da Causa Operária contra essa política genocida, porque, de fato, a gente já sabia que era isso que ia resultar, e, de fato, é isso que está resultando. Tanto que ele teve que suspender aí as aulas por 15 dias, mas o secretário executivo do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, João Gabardo dos Reis, ele diz aí que não há tendência de queda dos índices epidemiológicos. Então, na verdade, não há tendência aí de queda do número de contaminados, de mortes, porque mostra que, de fato, não tem uma política de combate à pandemia. Então, passando esses 15 dias de suspensão das aulas, se não tiver essa queda, aliás, a gente sabe que não, o próprio secretário aqui está falando que não vai ter a queda, e como não tem vacina, como tem uma política de fato de combate à pandemia, a luta contra as voltas às aulas durante a pandemia, ela precisa permanecer. Bem, eu queria só falar um negócio, que nesse ritmo que está indo aí com o contágio do Covid, muito provavelmente amanhã a gente vai chegar aqui e falar que o Brasil atingiu a nova marca de 280 mil pessoas mortas, né? Porque já são 279.286 e cada dia aí em média quase 2 mil pessoas que estão sendo mortas. Então, você vê que o Brasil está se aproximando cada vez mais dos 300 mil casos, como a gente vem colocando aqui, né? Enquanto não houver, de fato, nenhuma medida para fazer esse negócio parar, não vai parar, vai continuar crescendo, mais pessoas vão ser afetadas, mais pessoas vão acabar morrendo por causa do Covid, porque, em vez de, além de não fazer nada para conter o vírus, ainda em vários estados aí estão fazendo essa reabertura das escolas, que é uma medida completamente genocida, né? Exato.
Só para acrescentar uma notícia aqui sobre o estado de São Paulo, estamos tendo, nós tivemos nas 2 primeiras semanas de março, uma morte a cada 5 minutos. Vejam só, se o Dória, que é o herói da pandemia, está permitindo isso, está provocando isso no estado de São Paulo, imagina quem não é herói, né? E só para destacar uma questão da fase emergencial da quarentena, imposta aí pelo governador Dória, o primeiro item permitido na fase da quarentena é escolas privadas, com 35% da capacidade. Você vê que é uma preocupação bem grande deles manter o funcionamento das escolas, por conta da questão econômica. E aí, tudo bem, aqui está colocado hospitais, supermercados, que são de fato coisas essenciais, mas algo para se destacar também é a questão da permanência da construção civil, que se não for para construir hospitais, não tem porquê, não é um serviço essencial. Outras obras aí podem esperar a pandemia acabar para continuar a construção. Só que e isso é muito importante porque a construção civil representa aí um alto número de operários. Inclusive, para vocês verem como essa questão da fase emergencial do Dória não se preocupa de fato com os operários, ontem, próximo do local que nós trabalhamos, tem uma avenida, estava lotado de trabalhadores cortando a grama do canteiro. Foi. Vários, e muitos deles estavam aglomerados em uma parte, assim, eu até comentei, nossa, é essencial mesmo que a grama da avenida esteja parada, né? Você vê, essa é a preocupação do governador Dória, enquanto uma pessoa morre a cada 5 minutos no estado. É um negócio super... Não tem nenhum... De fato, não tem nenhum parâmetro a ser usado, né? Ele coloca ali serviços que, de fato, não são essenciais. Questão da construção civil. Tipo, se não é uma obra emergencial, um negócio, um barranco que caiu, ou não é para construir alguma coisa de campanha, né? Um hospital, uma clínica de campanha que seja, não faz o menor sentido. O cara está indo trabalhar para fazer reforma na casa da madame. Exato. Bem, só antes de passar para os companheiros comentar, o companheiro Márcio trazer as notícias de São Félix, se a produção puder colocar na tela a imagem de um ônibus lotado, um usuário aí, ele tira a foto e ele até faz uma piadinha, né? Fala assim, vamos tirar foto aqui dentro na aglomeração, porque lá fora não pode. Vejam só, é um ônibus lotado de trabalhadores. E vejam só, o Dória ou os responsáveis por essa aglomeração, eles não são presos, né? Eles não são aí minimamente responsabilizados por essa situação, quando que a gente está vendo aí um número altíssimo de denúncias de pessoas que a polícia chega na casa da pessoa para desfazer aglomerações, a população está sendo reprimida por causa das aglomerações, mas as verdadeiras aglomerações causadas pelo Estado, ninguém vê, ninguém se importa. Vejam só, esse ônibus tem mais de 50 pessoas aí. E muitos ônibus aqui de São Paulo, eles, por conta do ar-condicionado, porque também, para não ficar, colocar um monte de gente num ônibus sem ar-condicionado, o pessoal morre de calor. Aí o ônibus tem ar-condicionado, só que na situação da pandemia fica aí todo mundo fechado, literalmente, dentro de um ônibus. Se tem uma pessoa aí doente, imagina. Até porque tem a questão da máscara, tem muita gente que não tem condição de comprar as máscaras mais adequadas, não tem condição de ter várias máscaras para ir trocando. Então, tem gente que está com máscara, mas é quase a mesma coisa que nada. Imagina, se uma pessoa dessa está contaminada, contamina todo o resto do pessoal. E aí depois vão culpar o povo, né? Mas veja, não tem lugar para passear. Todo mundo que está nesse ônibus está indo ou voltando do trabalho. Porque os outros... Não existe passeio agora durante a pandemia. E uma coisa, antes de passar para o pessoal que está pelo Zoom, uma coisa importante é que no ônibus pode, mas, por exemplo, a gente estava fazendo um mutirão nesse domingo e veio o policial falar, não, mas vocês não acham estranho, vocês estão aí montando uma banca no meio do Covid, vai causar aglomeração, não sei o quê. Eu falei, nossa, sim, a praça, isso era na Praça Roosevelt, estava lotada. Tipo, tinha um monte de gente lá, a galera andando de skate, a galera de boa, porque era um dos únicos lugares que ainda dava para você ir naquele momento. E aí
a gente, com a nossa banca, estaria causando aglomeração na praça. Então, é culpa do PCO a aglomeração na praça. E logo depois ele falou, acho bom vocês saírem daqui. Isso era 5 e pouco, assim. Porque às 6 vai ter operação para tirar todo mundo da praça. Ou seja, a polícia chega lá para reprimir no meio da praça, das 6 horas, ninguém mais pode ficar, porque a partir das 6 tem vírus. Então, vamos expulsar todo mundo. É um negócio... Não faz o menor sentido. Só que engraçado que a polícia não está nos terminais de ônibus, verificando se não tem aglomeração, para ir lá e prender os responsáveis, né? Bem, passa aí para os companheiros. Esses números aí me deixam cada dia mais preocupado aqui em São Félix. O São botar o número aí do... Isso aí é o vacinômetro, né? Isso aí é a piada pronta. São Félix, 15 mil habitantes, já tem 673 pessoas vacinadas bem, né? Um número grande. Fica até... Dá parabéns para o prefeito. Vou comprar uma caixa de bombom e umas flores e enviar para ele, porque, nossa, que coisa espetacular. Esse aí esse é o número real, né? É um número bem pequeno da realidade das vacinações em São Félix, que não chegou nem nas pessoas de 80. Nós temos a outra placa aí, produção, que fala das pessoas. Essa aí mesmo. Você vê, esses números aí estão estacionados desde dezembro. Isso me preocupa. Quando você não sabe a realidade do que está acontecendo ao seu redor, você não tem como se prevenir corretamente, não é? O prefeito não fazer teste de ninguém, vale ressaltar, né? Não faz teste para saber quem está contaminado, não distribui máscara, não distribui nada, não distribui alimentação, e etc. Você tem esses números aí estacionados, 8 mortes, né, há muito tempo, menos de 600 pessoas que pegaram Covid. Seria bom se fosse realidade, mas como é um governo de direita, né, um governo do PP, isso aí é muito bem uma maquiagem para esconder os reais números, né? O nível de demagogia e de hipocrisia pode ser demonstrado por essa outra propaganda da Prefeitura de Salvador. Que aqui é o tipo de praga que tem aqui na Bahia que chama carlismo, né? É igual barata, é pior do que o mosquito da dengue, nunca acaba. É tão nocivo quanto o coronavírus. É o carlismo, a propaganda aí, ó. Veja bem. Vê se não é um cinismo de alto nível, né? Do prefeito Bruno Reis aqui de Salvador. Você quer estar juntos em casa ou no velório? Você não tem outra alternativa, né? Você vai morrer. O cara fala bem assim para você, na sua cara, na cara dura. Olha que base nós chegamos aqui na capital baiana. Então, e os números aqui aumentam. E só mais uma coisinha para concluir aqui com a nossa companheira Marília. Nós temos 200 pessoas aqui na fronteira de Salvador, esperando entrar em Salvador para ser atendido. Veja bem. Para serem atendidos. Dessas aí, mais de 60 países. Não, e o prefeito Bruno Reis falou que 76 milhões é um absurdo que já gastou para combater o Covid, não tem como gastar mais dinheiro. Né? Vindo dos descendentes de Antônio Carlos Magalhães, não é nada de se estranhar, né? São os carniceiros genocidas, já está no próprio sangue, né? Eu passo aí para a companheira Marília. Bem, eu acho que esse cinismo é a política oficial de toda a burguesia, né? Porque depois de quase... A gente está chegando aos 300 mil mortos aqui no Brasil, vai chegar aos meio milhão de mortos e nada acontece, né? O puro cinismo. Ainda a gente vê toda essa luta política entre Bolsonaro e Centrão, como se algum deles fosse um setor que estivesse realmente fazendo as coisas. Ninguém está fazendo nada, como já foi colocado, e a única coisa que está acontecendo é que a população está morrendo aos montes. Né? Importante falar isso daí porque nessa situação em que o Lula está no páreo político, né? Ele denunciou a série de atrocidades que estão sendo feitas pelo governo Bolsonaro e pelos governadores também. Esses setores eles estão na defensiva, porque o Lula ele trouxe
ele promoveu a polarização política, ele trouxe o polo positivo, o polo dinâmico para a esquerda, então esses setores estão na defensiva, o que mostra a própria fala do Mourão, né, que fala que o governo falhou em não fazer campanha pelo uso de máscara e contra a aglomeração. Quer dizer, isso daí já mostra que o governo está super na defensiva e ainda está numa crise, né? Porque o novo ministro que foi nomeado agora, ele é um ministro bolsonarista, quer dizer, ele tem as pautas do próprio Bolsonaro. Quer dizer, ele é contra o Marcelo Queiroga, é contra o lockdown e tudo mais. Coisa que a gente é contra o lockdown sem contrapartida, mas eles são contra qualquer tipo de medida de isolamento, qualquer coisa do tipo mesmo, com contrapartida, e ainda a contrapartida para eles é pior ainda, né? Quer dizer, eles não querem gastar nenhum dinheiro com a população. O que eles querem é que a burguesia ela continue ganhando seus lucros aí com a situação da pandemia e tudo mais, e sem nenhum tipo de medida para conter a própria situação do desemprego e e da crise social. Quer dizer, é um ministro que ele é bolsonarista e já está causando aí uma série de polêmicas por parte do governo, né? O Mourão agora veio falar essa posição. Na contrapartida, o Bolsonaro colocou o ministro que tem uma posição oposta à fala do Mourão, mostrando também que as rixas dentro do governo estão aumentando, né? Quer dizer, é uma situação complicada e a situação do Brasil vai cada vez mais se acirrando, né? Porque a gente tem uma série de mortos, tem uma série de pessoas desempregadas e a polarização política muito intensa. O Lula ainda está no páreo, a gente tem que ver o que vai acontecer e, não, claro, a gente não pode esperar, né? A gente tem que fazer alguma coisa na situação e a única coisa que a gente deve fazer é a mobilização popular. Por isso mesmo a gente vai falar também dos mutirões daqui a pouquinho. Exato. Bem, só para encerrar a questão aí do debate sobre a pandemia de hoje, gostaria que a produção colocasse na tela também uma imagem que está circulando aí nas redes sociais da fila em frente ao cartório para registrar os óbitos causados pelo Covid-19. Então, eu acho, vendo essa imagem aí da propaganda, fazendo propaganda onde a população quer se aglomerar, né, em casa ou no velório, você vê que é um assédio moral contra a população, porque a gente já mostrou que onde de fato está acontecendo as aglomerações, que é no transporte público, que não é um lugar que o pessoal escolhe se aglomerar. Os trabalhadores estão sendo obrigados a enfrentar essa situação. E aí a pessoa está lá, o trabalhador volta de casa, enfrentou o ônibus lotado, ficou preocupado, né? Viu um monte de gente junta, não sabe de onde a pessoa, se tem algum contaminado ou não. Aí ele chega em casa, mora numa casa apertada, porque essa é a realidade da vida do trabalhador, não tem uma casa, muitos não tem nenhum quarto para cada membro da família e tal. Aí chega, a casa é apertada, aí ele faz lá no fim de semana faz um churrasquinho com algumas pessoas que já moram na casa, que já estão aglomeradas ali diariamente, um vizinho ou outro, e aí ele tem que ver isso e ser responsabilizado pelas mortes que estão acontecendo. E aí, quando alguém da família morre, ele vai lá registrar e ele enfrenta o quê? Fila também na hora de registrar os óbitos. Essa aglomeração é causada aí pelos governos. Por que não cria um esquema melhor para registrar esses óbitos? Até porque os óbitos são causados pela essa política genocida dos governadores. Mas já que eles causaram essas mortes, por que eles não vão lá e fazem um esquema para as pessoas registrar, não precisar ter que pegar uma fila? Isso daí é foto de madrugada. Veja só a vida que a população está tendo que levar e ela ser culpada pela sua própria desgraça, assim, é um escárnio com a população.
Não, fora que o próprio sistema funerário daqui a pouco entra em colapso também. Tem tanta gente morrendo que eu já vi lugares com filas muito grandes, o pessoal dando a notícia de que tinha que esperar sei lá quantos dias para conseguir enterrar um corpo. Assim, daqui a pouco a situação, a gente vai estar que nem, não sei se vocês lembram, mas saiu bastante vídeo lá no começo da pandemia sobre o Equador, né, que tinha corpos jogados no chão, um caos total, assim. Daqui a pouco a gente vai estar assim no Brasil inteiro, porque se não toma nenhuma medida, se não faz, porque não está sendo feito absolutamente nada. Então, é muito fácil que isso aconteça. Fora que, assim, esse card aí de Salvador também é cuspir na cara da população, basicamente, porque, assim, ou você fica em casa ou você morre. Mas o trabalhador tem que trabalhar e ponto final. Então, é tipo assim, você vai morrer e ponto. Você não tem escolha. Parabéns, você ganhou. Você vai morrer de coronavírus, porque não tem... não vamos tomar nenhum cuidado com você, vamos ficar liberando esses cards aqui para a burguesia, para a pequena burguesia ficar em casa culpando vocês, mas vocês vão morrer e aí vocês encontram a família lá no cemitério, ou sei lá. De fato, uma zoação com a cara da população, com um negócio tão sério e o governo libera um card desse. É uma palhaçada. Exato. Bem, só para a gente encerrar, falando ainda então, de Salvador, teve um mutirão esse fim de semana. Ontem a gente apresentou umas fotos já dos mutirões de outros lugares, mas tem mais fotos do mutirão realizado em Salvador. E acho legal porque você vê todo o apoio da população em relação à campanha, né? Como a companheira Marília colocou, a única saída é a mobilização. E, de fato, os trabalhadores estão nas ruas, porque eles estão trabalhando, eles precisam trabalhar. E é muito importante que a esquerda faça esse trabalho com a população, leve lá material explicando por que é necessário fazer uma luta pelo Fora Bolsonaro, por que é necessário garantir nas ruas a candidatura do Lula. E, como a gente tem sempre colocado, quando a gente dá notícias aí do mutirão, tem um grande apoio. E essas fotos dos mutirões mostram bem isso, né? A população com os adesivos e cola os adesivos em si, mostra, quer tirar foto. Cola no corpo todo, cola na testa, cola nos cantos. Teve também, o pessoal participou da campanha de recolhimento de assinaturas, que também está fazendo parte aí das atividades do mutirão. Eles estão preparando as imagens. Mas se você quiser comentar algo, você participou desse mutirão, desse último fim de semana, Márcio? Participei, sim. Chama a atenção é o grande apoio, né? O apoio popular assim, é gigante com relação quando você fala Lula presidente. Isso aí chama atenção bastante. O jornalzinho na feira, como diz Lula, né? Vem ficar nas feiras, coisa que a gente fez. Ao entregar o jornalzinho na feira, a gente fala, a pessoa, ele fala, né, fora Bolsonaro, todos os golpistas e Lula presidente. Só Lula, eu quero Lula. O pessoal já pega o adesivo, já cola. E outra coisa, os feirantes colando, né? Colando no próprio corpo e colando nas plaquinhas, nos preços dos produtos, né? Você vê uma coisa bem popular. O vendedor fala assim, não vou colar porque se o bolsonarista chega aqui não compra, né? Lá não tem essa conversa. O cara sabe que ali ninguém vai ter coragem de chegar ali e defender Bolsonaro. Eu não vi ninguém. De fato, eu não vi ninguém. Pelo menos ali na feira. Passou um carro lá, sempre tem um gaiato, né? Sempre tem um gaiato. Essa moça aí comprou, inclusive, um abridor de garrafa. Abridor de garrafa, Bolsonaro, VTNC, né? Isso aí nós temos na loja do PCO, e onde tem Centro Cultural, Benjamin Perret, aí espalhado pelo Brasil inteiro, igual aqui em Salvador, nós vendemos também os materiais assim, né? Tem os bottoms, que também o pessoal comprou. Isso aí é o abaixo-assinado. Isso aí foi a febre do momento. Quando a gente falava na caixa de som e assinar o abaixo-assinado contra os processos, do Lula, nossa, a gente teve que organizar direitinho, né? O pessoal ficar afastado e tal, como sugere as regras, afastar álcool, então todo mundo assinar ali direitinho, e foi muita gente, bastante pessoas. O pessoal mais gostou aí foi fazer o abaixo-assinado. É o reflexo da campanha inteira, né, companheiros? Com certeza. Esses abaixo-assinados, assim,
Só de você colocar o nome do Lula, que nem você falou, o pessoal já sai correndo para assinar. Aqui também, você tinha comentado ontem, né? Mas aqui também sempre forma fila do pessoal. Eu lembro que já teve vezes que a gente estava com 3 pranchetas dessa assim, e ainda tinha que ir andando pela fila para o pessoal ir assinar. É uma loucura. O pessoal vê anulação dos processos contra o Lula, todo mundo que passa quer assinar. Você fica ali gritando ali Lula presidente, fora Bolsonaro. A galera vê de longe isso daí e sai correndo para assinar, porque de fato todo mundo quer isso. Todo mundo já encheu o saco do Bolsonaro. Todo mundo está querendo aí que o Lula seja de fato candidato em 2022, porque de fato ele é o candidato do povo, né, da população. A população apoia o Lula. Então, quando você vê alguém na rua falando do Lula, você vai lá correndo e fala, pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para poder trazer o Lula de volta e tirar esse embuste aí do Bolsonaro? O pessoal vem no desespero mesmo. Pois é, as fotos mostram aí todo o apoio da campanha. E bem, já falando de Lula, acho que nós podemos entrar aí no tema central, a questão aí da autodefesa, de uma segurança em torno do Lula. Tem uma notícia de que o PT teria oficializado aí para o Dória um documento para que sejam tomadas medidas para garantir a segurança do ex-presidente Lula e da sua família. O que acontece? Tem um vídeo aí, circulou nas redes, de um bolsonarista armado, atirando para cima e fazendo ameaças contra o ex-presidente Lula. Então, a partir desse documento, desse vídeo, foi feito um documento assinado pela presidenta do PT, a Gleisi Hoffmann, pedindo aí uma segurança para o ex-presidente Lula. Acho que é um debate importante para a gente fazer, porque, infelizmente, a gente vê que a esquerda ela é bem iludida, né? Eles vão lá, pedem a segurança para o Dória, que é aquela pessoa que fez campanha para o Bolsonaro. Ele não tem nenhuma... É o famoso Bolsodória. Exato, né? É o famoso Bolsodória. Ele é responsável pela polícia que mais mata aqui no Brasil, mata nas periferias e tal. E eu acho que ele não está nem um pouco preocupado com a segurança do presidente Lula. Inclusive, quem que ele vai colocar para fazer a segurança dele? A polícia militar, que a gente já também denunciou na nossa imprensa, tem denúncias aí que tem uma boa parcela de bolsonaristas. Você vai dar para os próprios bolsonaristas a segurança do ex-presidente Lula, vai deixar na mão deles aí possibilitar facilmente que aconteça atentados contra o presidente Lula, o ex-presidente Lula. Assim, diante do acirramento da luta de classe, da polarização, é óbvio que vai ter uma ofensiva aí da direita. A gente tem visto isso nesse fim de semana. Os coxinhas aí foram para a rua pedindo ditadura militar, pedindo intervenção militar, fazendo aí toda uma campanha contra a esquerda. E aí a esquerda não vê isso, finge que não está acontecendo nada, inclusive se coloca contra as manifestações dos coxinhas, sem fazer uma convocação para a organização dos ativistas de esquerda, dos militantes de esquerda. Você vê assim que eles não estão percebendo o que está acontecendo. E é importante a gente discutir a questão da autodefesa do Lula, porque é isso que está colocado. Ele é a liderança popular, a burguesia é totalmente contra o Lula, facilmente aí pode se articular para, de fato, partir para cada vez mais uma ofensiva contra o ex-presidente Lula. Então, a esquerda tem que se preparar para isso, o PT tem que se preparar para isso e organizar a defesa do Lula, e não só do Lula, mas dos políticos do PT. A própria militância de esquerda precisa se organizar em autodefesa contra essa ofensiva da direita, porque é só a esquerda que está com essa campanha de não, vamos ficar em casa, não, vamos lutar contra a polarização. A gente vê mesmo, semana passada a gente leu a carta aí
do clube militar, que eles convocam aí a base deles, a base direitista e tal, para as ruas. Eles estão reforçando a polarização para o lado deles. E a esquerda precisa fazer isso, se preparar para essa ofensiva da direita. Bem, passo aí para os companheiros. Então, a autodefesa do Lula é fundamental nesse momento, né? Quer ver esse gaiato aí, como a Tereza colocou, é um gaiato que nem sabe atirar direito, né? Só aqueles palhaços mesmo lá, que ele errou os tiros tudo, mas só acertou um lá naquele tira-alvo dele lá. Mas o negócio não é a primeira vez, nós já vimos as situações na época do impeachment da Dilma, onde o pessoal saía nas ruas aí atacando a esquerda, e já passou da hora dos movimentos populares, a CUT, o MST e todos os demais, o PT, né, organizar autodefesa. Certa feita nós fizemos aí uma campanha, né, tantas mil pessoas para fazer a autodefesa do Lula. Eu acho que está na hora. Tem que ir lá, cercar a casa do Lula, umas milhares de pessoas, para impedir que a direita chegue perto. Porque esses mesmos aí, o Dória, por exemplo, para poder tirar Lula das eleições. Esse papo dele aí, ter ligado para a Gleice aí, preocupado, não sei o quê, é só aquela rixacinha lá, aquela falsa, né? É o Bolso Dória, ele é o Bolso Dória, né? Nós já sabemos disso. Isso aí, nós não podemos aceitar esse tipo de apoio do Dória, por exemplo. Ele não quer a defesa do contrário. Ele quer atrás das grades, e muito pior do que isso. Essa extrema-direita, ela foi estimulada pela direita. Foi o PSDB, né? Foi o DEM, né? Foi o Dória, foi o Antônio Carlos Magalhães aqui da Bahia, o Antônio Magalhães Neto, etc. E outros aí, pelo Brasil afora, que foi responsável por bolsonaristas, né? Pelo aumento do Bolsonaro, pelo surgimento aí desses elementos aí sem cérebro aí na rua atacando a esquerda. Então, eu acho que a autodefesa do Lula é fundamental agora para te garantir que ele seja o candidato, né? Todo o povo trabalhador. Pelo governo dos trabalhadores, a gente vai ter que defender Lula hoje, da sua integridade física, impedir que ele seja assassinado. Né? Qualquer tipo de ameaça que ele sofreu, acho que nós, os trabalhadores, precisamos fazer a autodefesa dele, né? Com certeza. Já teve aquele caso lá, que ele estava na caravana pelo sul e tal, e levou tiro. Isso daí, velho, nas caravanas que ele vai, precisa ter gente em volta ali do negócio. Precisa ter gente sempre com Lula, porque, de fato, a direita, o que ela quer mesmo é que ele se lasque, que ele seja morto, que ele seja preso. O problema é que eles não podem fazer isso. Imagina o Dória manda matar o Lula, a crise que não ia ser. Ia ser um negócio calamitoso, assim, para a direita, né? Sendo que um cara desse, né, um cachorro louco desse qualquer, faz esses videozinhos e o Dória aproveita para tentar parecer bem, né? Porque ele também não é bobo nem nada, ele sabe o apoio que o Lula tem. Então liga para a Gleice, para dizer que está prestando solidariedade, que ele também é perseguido, que não sei o quê. Sendo que o Dória, além de ele ter feito muita campanha para o Bolsonaro, também foi um cara que fez muita campanha no golpe de 2016 contra a Dilma, e ele foi, inclusive, segundo várias pesquisas, ele foi a pessoa mais beneficiada com o golpe de Estado de 2016, a pessoa que mais cresceu, etc. Então, ele não é besta, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que o Lula consegue fazer, ele vê aí, com um discurso do Lula, o Bolsonaro já é o maior apoiador da vacina do planeta. Então, assim, qualquer coisinha que o Lula fala, vamos para a rua ali, pode causar uma comoção e acabar com os planos da direita. Então, ele está, vamos prestar solidariedade, vamos ver o que eu consigo fazer aqui, conciliar ali. O PT também não está mobilizado. Você vê que a Gleice falou, vamos processar ele civil e criminalmente, não sei o quê. Mas não falou ainda de organizar uma autodefesa de fato, que é o que deveria fazer e é o que a direita de fato ficaria com medo. Imagina o Lula chegar lá e falar, bora organizar autodefesa, chamar essa galera aqui, vamos ficar em volta, não sei o quê. Acabou, a direita vai entrar em desespero, vai ficar nervosa, tremendo as pernas, não tem condições. Exato. Por isso que a gente deveria adotar
essa política de fazer autodefesa do Lula, de fato. Até me parece que essa tentativa do Dória é para evitar, de fato, que a esquerda se organize com independência, que é o que é preciso ser feito. A esquerda precisa ter independência política, e nessa questão de segurança é ainda mais necessário que a esquerda cuide da sua própria segurança. Imagina você deixar o esquema na mão do Dória. É uma loucura. Marília. Bem, eu acho que, em primeiro lugar, né, eu acho que essa questão toda é uma loucura. Né? Você vê que o político burguês, ele tem uma série de políticas estranhas. Né? Essa tradição parlamentar do PT, ela exatamente possibilita que se faça uma ligação com o próprio Dória para tentar fazer uma política de autodefesa, que é uma coisa muito estranha. Primeiro, a gente tem que deixar claro que isso é o puro cinismo do Dória, né? Quer dizer, ele mesmo, se tivesse se organizando um atentado contra o Lula, certamente o Dória estaria envolvido. Lembrando que ele é o Bolso Dória. Se ele vai estar do lado de alguém, ele vai estar do lado dos bolsonaristas. Né? Então, você já vê que já mostra que é bem estranha essa ligação. Mas também mostra que o fato em si mostra que, de fato, tem um setor da extrema-direita que está disposto a fazer qualquer tipo de atentado contra a esquerda e contra o Lula. Né? Quer dizer, esse atirador, ele veio falar que o Lula é corrupto, que ele roubou 84 bilhões de reais e tudo mais. E ameaçou que ele vai ter problemas. Quer dizer, gente para ameaçar não vai faltar, né? É importante falar isso daí. Exatamente por isso a gente precisa organizar organizar a autodefesa mesmo da esquerda, do Lula e de todos esses setores que vão ser ameaçados pela extrema-direita. Lembrando que a extrema-direita é um setor também que é muito covarde, né? Então, eles ameaçam até um momento em que há retaliação. A gente viu isso daí nos movimentos do MBL, numa situação em que eles estavam ameaçando todo mundo, batendo, inclusive, em petistas, e houve retaliação. Quando houve retaliação, eles abaixaram a cabeça e entraram numa crise da qual eles nunca mais saíram. Agora eles mudaram de política, mudaram de lado, eram bolsonaristas, agora são antibolsonaristas. Quer dizer, entraram numa crise total depois desses enfrentamentos. E agora, inclusive, eles racharam. Quer dizer, esses setores são em grande medida, oportunistas, né? Eles vão fazer a política do momento, aquela política política do covarde, né? Quando eles estão por cima, eles vão tentar bater, eles vão tentar fazer intimidar, mas quando eles estão por baixo, eles não sabem o que fazer, eles não têm uma política real de princípio. Quer dizer, essa é a base da extrema-direita. Uma outra coisa que também é importante destacar sobre a questão dos bolsonaristas é que, por exemplo, a gente tem toda uma posição lavajatista contra o Lula. A anulação dos processos contra o Lula, em grande medida, segundo os próprios lavajatistas, né, foi uma forma de salvar a Lava Jato. Quer dizer, eles falam aí, o movimento Muda Senado, os representantes deles falam que essa foi a forma de salvar a Lava Jato e que vai haver aí a possibilidade do Lula ser novamente condenado pelos julgamentos agora em Brasília. De fato, há essa possibilidade. A gente precisa ter essa possibilidade como uma coisa muito presente na situação política. Porque, de um lado, há o terrorismo, né, a posição de ataque físico contra o Lula, mas, em geral, a posição majoritária é a posição de ataque político contra o Lula. Quer dizer, ainda não chegou o momento do ataque físico, né? Ele ainda não está nas eleições, ele ainda não está ganhando as eleições e tudo mais. Na verdade, o Lula ainda nem é candidato, né? Quer dizer, é preciso
E é importante falar que os direitos políticos do Lula são uma coisa ainda não consolidada. Não foram consolidados pela organização popular. Quer dizer, é importante falar que só a organização popular, a mobilização do povo e a organização de luta vai consolidar pelo movimento da luta os direitos políticos do Lula, né? Quer dizer, pela impossibilidade da direita retirar esses direitos sem um enorme custo político. Então, é exatamente isso que a gente precisa fazer. Além de organizar a autodefesa do Lula no sentido prático, a gente precisa organizar a autodefesa no sentido político. Quer dizer, organizar um grande movimento de lutas que consolide aí os direitos políticos do próprio Lula. Lembrando que a retirada dos direitos do Lula foi a questão essencial do golpe de Estado. Quer dizer, em 2016, os golpistas golpearam a Dilma com base nos processos da Lava Jato, do Mensalão, para atacar o Lula. Então, finalmente atacaram Lula, prenderam Lula, exatamente para ele não ser candidato em 2018. Ele não foi candidato por uma capitulação da esquerda, e essa era a questão essencial do golpe. Agora, em 2022, eles não vão estar menos interessados em impedir o Lula de ser candidato. Pelo contrário, a polarização política é, inclusive, maior que em 2018. Quer dizer, se tiver um bolsonarista de um lado e o Lula do outro, o Lula falando em ter emprego e o bolsonarista falando em tirar o emprego, quem que vai ganhar as eleições? Quer dizer, essa situação é impossível aí. A direita quer impedir essa situação de qualquer maneira. Então a gente precisa deixar isso claro para a gente não ficar esperando aí cair do céu a candidatura do Lula. É preciso mobilizar nesse sentido. Exato, a tendência e com a luta pela candidatura do Lula, ou até mesmo com a candidatura dele, a tendência é uma radicalização, uma polarização, e a tendência é a extrema-direita partir para cima mesmo, e nisso a esquerda precisa se preparar contra esses ataques. Bem, continuando aqui a nossa pauta, último tema para dar tempo ainda para encerrar, temos aí a notícia que o Felipe Neto recebeu uma intimação para depor por chamar o Bolsonaro de genocida. O delegado Pablo Sartori, ele que mandou essa intimação baseado na Lei de Segurança Nacional, que é uma lei aí da ditadura militar, por conta aí do Felipe Neto ter feito acusações, ter falado que o Bolsonaro é genocida por conta da política que ele vem levando em relação à pandemia. Na verdade, nenhuma política, né? A política só de matar a população. E aí, nesse sentido, o Felipe Neto foi intimado. E aí é importante destacar isso. O companheiro Rui fez um tweet também em defesa, denunciando a questão, porque é uma política de princípio nosso, né? Semana passada mesmo a gente entrou numa polêmica aí com o Felipe Neto, mas isso não impossibilita que a gente mantenha a nossa política de princípio em denunciar o uso da Lei da Segurança Nacional, mesmo que agora a vítima tenha sido o próprio Felipe Neto, né? Um setor aí, alguém que a gente já denunciou que fazia parte do golpe, ele fez aí, na época da campanha contra o PT, tem vídeo dele fazendo ataque contra a presidenta Dilma, mas, independente disso, agora ele está sendo vítima aí dessa Lei da Segurança Nacional, que, na verdade, é uma preparação aí para perseguir todo mundo que faça uma política contra o Bolsonaro. No caso, nós mesmos, no Partido da Causa Operária, fazemos aí uma política incansável contra o governo bolsonarista. E a tendência é essa Lei da Segurança Nacional se estender para impedir, de fato, uma luta contra o Bolsonaro, uma luta por Lula candidato, por Lula presidente.
Então, nesse sentido, é muito importante denunciar o fechamento do regime, né? Porque agora você não pode, de fato, falar nada, seja verdade ou mentira. Se é verdade, quando há interesse, aí eles falam que é mentira, né? Porque, ou então falam aí que você está ameaçando o presidente, atacando a honra dele e essas coisas. A polícia foi lá na casa do Felipe Neto, né, para prender ele, para intimá-lo e tal, por essa lei de segurança pública, segurança nacional. E é aquela coisa, né? A gente viu com o caso do Daniel Silveira que foi todo um estardalhaço de que o cara tinha que ser preso pela lei de segurança nacional. Isso por grande parte assim, da esquerda. E a gente falou, isso aí, para começar a prender gente de esquerda, porque falou mal do presidente, etc e tal, é 2 pulos. E aí foi justamente o que aconteceu com o Felipe Neto, o próprio Felipe Neto que defendeu que o Daniel Silveira fosse preso por essa lei, aconteceu com ele, porque é óbvio, o foco da direita não é prender um Zé Ninguém, Daniel Silveira, que ninguém nem sabe quem é, que falou alguma besteira. O foco deles é esse daí. Felipe Neto vai lá, fala mal do Bolsonaro, nem falou mal, ele denunciou o que ele de fato é, que é um genocida. Colocou lá que o Bolsonaro era um genocida e chega a polícia do Rio de Janeiro e entra na casa dele para intimar ele com essa lei de segurança nacional. É uma lei completamente absurda. Não dá para a gente defender um negócio desse. E a gente vê, tem que... não é à toa que a gente fala, né? Esse aumento das leis de repressão recai sobre a gente, sobre a classe trabalhadora, sobre as organizações de esquerda, os partidos, enfim, recai sobre qualquer pessoa aí que, como no caso do Felipe Neto, falou mal do presidente. Isso daí é uma forma é só mais uma forma da direita, da burguesia, de censurar a população e de reprimir cada vez mais, porque qualquer coisa que você falar agora, você vê, estão criando várias, não é só essa, né? Estão criando várias novas leis de repressão para colocar aí, para transformar em crime coisas que a gente fala. Então, agora, a partir de agora, a tendência é isso daí aumentar, e o pior é que a esquerda acaba caindo nessa política esquisita, porque eles sempre colocam um fundo ali, sempre tem uma justificativa, um fundo demagógico ali para que a esquerda possa cair. Nesse caso da Lei de Segurança Nacional, prenderam primeiro o Daniel Silveira, que é um cara, um típico bolsonarista, meio maluco e tal, para a esquerda começar a apoiar, e aí recaiu sobre o Felipe Neto, que estava denunciando o Bolsonaro. A mesma coisa com essas leis contra a homofobia, aumento das leis para os agressores e tal. Aumentar a lei, criar novas leis para reprimir, não vai adiantar absolutamente nada, e inclusive vai recair sobre a população, que é a maioria da população que está ali nas cadeias, nas prisões, que é a população pobre, a população negra. É para isso que servem essas leis repressivas, no fim das contas, né? Bom, Marília, Márcio, se vocês quiserem comentar um pouquinho. Exatamente, né? Eu acho que é importante falar sobre essa questão, porque a gente vê um avanço da perseguição contra a esquerda em todo o Brasil. Quer dizer, a gente já tinha falado aqui que pau que bate em Chico também bate em Francisco. O que isso significa? Que a lei que vai prender o bolsonarista não é para prender bolsonaristas. A lei é para prender esquerdistas. Quer dizer, ela prendeu primeiro um bolsonarista para criar o precedente e prender esquerdistas. A gente já passou por várias outras situações dessas. Inclusive, em 2018, a gente teve que discutir isso de novo, quando houve o cancelamento das páginas do MBL no Facebook. A gente falou que não era para comemorar, que não tinha nada a comemorar nisso daí, porque logo a esquerda ia ser o setor mais censurado. De fato, aconteceu. Até a própria página da Dilma foi censurada. Quer dizer,
a minha própria página foi censurada, uma página de um monte de companheiros foi censurada, foi cancelada aí, por conta dessa mesma política, né? Quer dizer, eles colocaram que eram políticas radicais e que eram contra as leis do Facebook e tudo mais, e agora aconteceu isso daí. A mesma coisa aconteceu com as contas do Twitter. Cancelaram as contas do Twitter do Trump, e agora cancelaram uma série de outras contas do Twitter. Estão fazendo isso no YouTube também. A gente vai lançar inclusive uma reportagem falando sobre isso, né, sobre a política persecutória do YouTube contra os conteúdos políticos. Quer dizer, toda uma política de perseguição contra a esquerda, né? Isso daí ela está se dando em todos os âmbitos, e não é na Lei de Segurança Nacional, que é a lei própria da ditadura militar, que ia ser diferente. A esquerda é o setor que é o principal setor que vai criticar o governo, quer dizer, a esquerda é o setor por excelência que critica o governo, e, portanto, vai ser o setor por excelência perseguido por essa lei. Áudio, Márcio. Ô, Márcio, você fala bastante e a gente não está ouvindo nada. Márcio. Acho que ele está com uns probleminhas aí no áudio. Companheiro, o áudio. Eu estava desligado o microfone, desculpa. O precedente aí, que igual a Marília colocou, e vocês, companheiros, é justamente para colocar na cadeia, que é denunciar todo o genocídio mesmo. Isso aí, o negócio do Felipe Neto por exemplo, se nós da esquerda, por exemplo, lá em São Félix, por exemplo, já tem 8 pessoas mortas. O prefeito é o responsável por isso. Ele faz parte desse genocídio. Quer dizer que a gente vai, se a população de São Félix organizar uma passeata e ir para a prefeitura lá, eles vão usar essa lei para colocar todo mundo na cadeia. Ainda mais agora, só para concluir aqui, eu queria fazer uma denúncia também, que o prefeito de São Félix, além de matar a população de Covid, agora está resolvendo matar de fome, porque os trabalhadores, os funcionários da prefeitura estão sem receber os salários em dia. Né? O prefeito caloteiro, além de assassino, é caloteiro. Não está pagando o salário dos trabalhadores, né? E outra coisa, para concluir, companheiros, que é para ficar indignado aqui, é que os funcionários da prefeitura de São Félix não estão recebendo vale alimentação nem vale refeição. Ou seja, ele, além de matar o povo de Covid, quer matar de fato a população de fome, né? E não está distribuindo alimentação para as crianças, não dá auxílio alimentação para os trabalhadores, para os funcionários, e os salários não estão em dia. Né? Eu queria terminar com essa denúncia aqui, com esse ódio no coração aqui, para expressar para todo mundo. Se expressar ainda quando pode. Bem, Márcio e companheira Marília, muito obrigada. Nós voltamos amanhã, eu, Nina e Marília, para apresentar novamente o Reunião de Pauta. Agradecer os companheiros que participaram no chat, a gente teve uma boa participação aqui, que comentaram. E, bem, a gente se despede. Hoje tem aula da Universidade, a última aula da Universidade Marxista, então não percam. E nós vamos encerrar com uns videozinhos do Mutirão de Salvador, para animar o pessoal nos mutirões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nação gratificou o Brasil. Olha a sua situação agora, o que é que você está ganhando? Bora, Bolsonaro ladrão, ladrão. Bora, Bolsonaro, Lula presidente.